E uma das coisas que eu percebi, né, da hospedagem de vocês, na verdade, vocês não chamam de hóspede, é morador. É. E por que isso? Mas eis que um dia de madrugada, um sonâmbulo sai do apartamento. E ele pega o elevador. Como todo bom gaúcho, a gente não pode deixar de esquecer dessa parte. Sim. Me emociona um pouco, sim, falar do que foi a enchente aqui pra gente, onde mais atingiu a cidade e nosso estado como um todo. Em março de 2020, esse cara perdeu todas as reservas em menos de 48 horas. E hoje eu estou aqui em Porto Alegre para conhecer de perto a operação do Lucas da reserva. E aí, Lucas, tudo certo, cara? Fala tu, satisfação, tudo bem? Cara, obrigado por nos receber aqui. E me conta, quem que era o Lucas antes da reserva? O Lucas, antes da reserva, era uma pessoa como qualquer outra, querendo crescer na vida, fazer algo que desse orgulho e diferença na vida das pessoas. E aí que chegou onde estamos agora. E cara, como é que começou a reserva, assim, de onde surgiu essa ideia? Acho que muitas empresas surgem de uma história nobre, inicial, genuína, né? A gente começou, na verdade, fui eu com uma mãe que tinha um síndrome do ninho vazio, quando a gente saiu do apartamento dela. E o Airbnb era no formato inicial lá, aluguel de quartos na casa de alguém. Hoje isso tá raro de acontecer. Dali começou a surgir aquela questão da administração, a hospitalidade, o cuidado nas coisas normais, né, do dia a dia, os detalhes, com limpeza, com operação, com anúncio. Aí foi crescendo a galope, ainda mais porque é um mercado que está pulsando muito, está cada vez crescendo bastante no Brasil inteiro. E uma das coisas que eu percebi, né, da hospedagem de vocês, na verdade, vocês não chamam de hóspede, é morador. E por que isso? Também teve o início genuíno. Eu acho que a gente vendo a reserva, ela é a primeira de Porto Alegre, né? A gente é pioneiro aqui. E então a gente começou numa história muito diferente do como é hoje. Já era numa época em que a gente tinha muita resistência sobre o aluguel por temporada. Então, na verdade, se a gente olhar pela lei, é a lei do inquilinato que rege a nossa operação. Sim. O hóspede, ele vem muito do Airbnb de usar o guest, que é o convidado, ao mesmo tempo. Na verdade, são inquilinos. São locatários, só que o nome, né, não muito bonitinho, muito agradável. O que me pegou bastante mesmo foi que a gente, logo depois de pouco mais de um ano de operação, a gente teve a nossa pandemia, que pegou todo mundo. E ali a gente tinha um desafio gigante, que era conseguir manter as pessoas alugando os nossos apartamentos. Eis que usamos na época o mínimo de 7 noites, foi uma das estratégias, uma engenharia de calendário que a gente fez. E eu lembro que começaram a vir as pessoas a ficar em nossos apartamentos por períodos mais longos, para poder morar temporariamente. Então dali começou uma história de um morador. Mas hoje é um morador de um dia, a ideia é que a pessoa se sinta em casa pelo tempo que ela desejar. Então ficou muito isso do morador temporário, morador do jeito que ela quiser. Vamos fazer assim, vamos lá dentro e eu te conto tudo lá dentro certinho, pode ser? Combinado. Hoje a reserva, ela tirou o foco do hóspede, vamos dizer assim, turismo e foca no hóspede corporativo, digamos assim? Como é que é isso? A gente estabelece um calendário e regras dele, condições para a exploração melhor dele. E o próprio mercado que traz os seus nuances, seus desejos de estadia curta, temporária e longa para a cidade. A gente acompanha os movimentos desse mercado, é claro. Mas, como eu dei de exemplo aqui, esse local está muito próximo do consulado americano. A gente tem um público de curta duração que vem para uma entrevista, para fazer o visto. Ao mesmo tempo, aqui próximo, tem um hospital que é de referência para tratamento de câncer. São pessoas que vêm para um turismo de média duração, 30, 60, 90 dias. Estamos aptos a todas as condições aqui nesse mercado. Sim. Estabelecendo as regras do calendário para conseguir atender ambos os públicos. Mas estamos sempre atendendo a esse mercado. Aí, às vezes, me perguntam, tá, e o aluguel de longa duração, né, o tradicional? Eu costumo usar isso, a gente faz aluguel pelo tempo que a pessoa quiser. Ele é morador desde 1 a 10 anos, se for o caso, um dia a 10 anos. A gente só não faz do jeito antigo de alugar, que era com papel, né, papelada e cartório, aquela coisa e tudo mais.
mas ele pode vir sim e alugar pelo nosso site, alugar pelo nosso chat conversando, alugar pelo próprio Airbnb, porque ele vai ter dinâmicas de percentual de desconto, prazos de pagamento de 30 em 30 dias, semelhante ao jeito antigo de alugar, mas é o morador pelo tempo que ele quiser. Então essa regra a gente não abre mão, estar sempre atendendo a todos os públicos. Sim, e eu acho que justamente isso que eu vim aprender, entender com o Lucas, que é o que ninguém conta, né? Como que funciona a operação, de fato, de um anfitrião que tem aí quase 200 imóveis sob gestão, que é o diferencial mesmo do anfitrião profissional. Então, eu queria que tu pudesse apresentar um pouquinho para nós aqui, aproveitar que a gente está em um dos empreendimentos que o Lucas hoje opera. Então, entender da operação de fato nesse prédio, entender como que funciona tudo isso na prática e o que diferencia de fato um perfil do outro aqui dentro, né? Vamos ver nos detalhes sim, vou te mostrar agora. Só antes de começar, eu tenho um presente que eu ia dar pra vocês. Vem aqui que eu quero te mostrar o que nós temos. Muitos que nos assistem certamente já devem ter recebido isso, são pessoas que tem um carinho especial pela reserva. A gente costuma dar a nossa cuia, nosso kit chimarrão. Então eu já queria aproveitar e te presentear. Mas nós vamos inaugurar ela hoje já para começar a nossa entrevista, pode ser? Aí sim, né? Muito obrigado, viu? Imagina, tamo junto. Com certeza. Parceria longa. E cara, onde que é a operação da reserva? Porque acho que essa é uma dúvida. Quando chega nesse tamanho de operação, tem que estar bem localizado, né? Os imóveis de vocês ficam aonde? Onde que é a sede de vocês? Como é que funciona isso? A reserva está localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente já fez movimentos de expansão para outras cidades, Gramado mesmo, Litoral Gaúcho aqui, e temos muitas iniciativas de sair, muitos convites para ir para outros locais. O que a gente aprendeu até nessas tentativas aí passadas, onde for tem que ir de verdade. A gente vê muitos modelos no mercado de expansão muito acelerada, muito vertical, muito top-down, mas ainda são paredes de verdade. Sim. Ainda é um brasileiro que não gosta de ter um fio de cabelo no box quando chega de uma viagem e de um apartamento novo para ela. E aí, muita terceirização às vezes não dá muito certo ao nosso ver. Tem que estar ali olhando, tem que estar cuidando dos detalhes. A gente sempre usa aqui muito que é tudo pelas 5 estrelas. Porque é assim, é um algoritmo que faz com que tu cuide daquele imóvel para que ele seja melhor prosperado no futuro. Dou até palestras muitas vezes dizendo mais do que o dinheiro desse hóspede, desse morador, eu quero as 5 estrelas dele. Porque isso me impulsiona para cobrar melhor do próximo futuro. Sim. E isso não tem como fugir da regra do jogo. É cuidar bem, tá? É cuidar dos detalhes dos imóveis, das instalações, da gaveta que bate, do chuveiro que esquenta. Sim. Tem que ser dessa maneira. Então hoje a gente está em Porto Alegre justamente porque é onde a gente atua, temos a nossa própria central de operações aqui. É a única empresa que não terceirizou seu setor de limpeza, de lavanderia, todo o maquinário, tudo nosso, porque a gente gosta de estar olhando próximo. Uma dica, assim, uma coisa que eu vi, tá? Muito certeiro. O brasileiro é a pessoa mais caprichosa do mundo. Eu queria que não fosse tanto, mas é verdade. Isso conta muito. Então, a gente tem que atender isso, não tem como fugir disso. Sim. Tem que estar olhando realmente com o olho da lupa, né, nos apartamentos para conseguir boas estrelas. E isso falando de operação, que eu acho que é a chave, né, do aluguel por temporada. O que tu, com 200 imóveis, repetindo de novo esse número, mas o foco aqui de fato é o vídeo, e essa série de vídeos aqui da New Byte é justamente para a gente visitar e poder que anfitriões grandes como a Reserva nos recebam para entender como que é isso, porque não é uma questão simples como, eu vou liberar hoje um Airbnb. Hoje, querendo ou não, é facilitado o acesso para começar no aluguel por temporada. Eu posso pegar meu imóvel lá e começar, mas para chegar nesse nível de escala, não. E aí, como é que entra essa questão de operação para manutenção, limpeza, você falou, hoje é centralizado. Você tem, por exemplo, lavanderia, né? Isso é algo que é um diferencial também. Como que funciona tudo isso? Bom, pegando muito da nossa história, eu me lembro do episódio crítico para isso. Eu acho que lá por 20, 25 apartamentos, enfim, é muito legal olhar para trás da nossa história, que a gente saiu de um modelo de cuidado de imóveis, de edifícios pulverizados, e hoje a gente trabalha nesse modelo vertical, né, trabalhando em parceria com construtores e tudo mais. Sim. Mas lá atrás, mais ou menos com 20, 25 apartamentos, eu me recordo que a gente já tinha uma despadronização total do que tinha dentro dos apartamentos. Uns tinham uns potes aqui, outro tinha o liquidificador lá.
a gente não sabia, não tinha como controlar aquilo, não era escalável, é uma complexidade operacional tão extensa. Como é que a gente vai cuidar? A gente decidiu que o gabarito era nosso. A gente tinha que dizer o que tinha que constar e o que não constar no imóvel. Baseado, é claro, no que o nosso morador está nos dizendo. Sim. A gente é o porta-voz dele, a gente escuta dele todos os dias o que ele gosta e o que ele não gosta. E às vezes ele fala pelos números, né, pela rentabilidade que o imóvel está proporcionando. Sim. Então, mais ou menos nessa época ali, a gente começou para escalar melhor. Era poder organizar bem, padronizar o que existia dentro dos apartamentos e quais são os melhores itens para operação. O que é melhor de ter manutenção diária, o que a gente consegue controlar a distância. E hoje até, olhando mais na fase que estamos e onde a gente quer ainda mais ir, a tecnologia é a principal ferramenta que a gente tem para continuar mantendo o controle, uniformidade, de estar tudo sempre muito igual e conseguir à distância fazer esse gerenciamento, essa organização dos materiais. Não, e era justamente nesse ponto que eu queria entrar. Você falou de tecnologia, hoje vocês usam a Stace como Channel Manager, né? Usam a Newbyte também para a parte de atendimento, mas o que fez vocês escolher isso, né? E por que ter um Channel Manager também? Tecnologia como um todo, eu acho que isso é muito importante no processo, né? Como que faz parte da rotina de vocês aí? É inevitável, à medida que vai escalando no mercado, a gente com poucas dezenas de unidades, a gente já tinha a necessidade do Channel Manager, tá? E isso é fundamental. À medida que se chega a partir dele, eu acho que quando a gente começa a pular para outros canais, a questão de um chat integrador já era uma necessidade. Porque vai ter o chat da plataforma tal, a da plataforma Y, e tem um WhatsApp no meio disso, e tem as pessoas que vêm para o Instagram. Como é que a gente dilui tudo isso, né? Como a gente consegue equalizar? São situações que a gente sempre lida com uma ferramenta da tecnologia para cuidar. Eu acho que até um ponto importante para o pessoal entender é o que é o Channel Manager, porque a gente fala com vários nomes aqui como se fosse algo meio óbvio, assim, mas na verdade o Channel Manager ele gerencia os canais. Os canais são Airbnb, Booking, Expedia, VRBO, Decolar, enfim, todos esses canais. Então, a tua operação hoje está em quantos canais aí? Como funciona isso? Hoje a reserva já está considerando constar grupos, porque dentro dos grupos eles têm muitas marcas globais. Mas a gente vai falar de cinco canais principais. Tá. Principais, o grupo. Então, Airbnb, Booking, Decolar, Grupo Expedia, sendo um dos principais. Sim. E algumas iniciativas brasileiras que a gente está também expandindo um pouco mais. Gerenciador de canais, então, obviamente, é quem consegue fazer todos eles atuarem de maneira sincronizada. Tá. Nós temos a Stace hoje como a nossa principal parceira, foi quem começou conosco lá atrás, já há 5 anos atrás, essa parceria. Porque a gente administra todos os preços dentro de uma plataforma, a gente quando tem que trocar as fotos do imóvel é dentro da plataforma, se aluga por uma, tem que bloquear nas outras. Então a Stace ela é o nosso gerenciador desses canais como um todo. É necessário, quem vai começar a crescer nesse mercado, começar por esse meio de procurar o seu Channel Manager, o seu gerenciador de canais. Bom, seguiu o assunto de tecnologia, né? Preciso ainda trazer muito sobre isso. Não há como fugir dela, na verdade ela é a única saída que tem para continuar escalando cada vez mais. Sim. Claro, tem que ter qualidade no cuidado dos apartamentos, tem que cuidar da limpeza, tem que até a qualidade do produto de limpeza que se utiliza. Mas assim, precificação inteligente, tem tecnologia aos montes para isso. Como conseguir utilizar a inteligência artificial, e aqui acho que é um dos principais pontos, né? Como é que você cuida bem do seu cliente como um todo, utilizando a inteligência artificial para essa condição. A reserva ela tem uma premissa muito importante aqui, uma evolutiva que nós tivemos, e olhando muito para o mercado que não olha muito dessa maneira. Sim. A gente tem 2 públicos que nós cuidamos. Gostamos muito de trocar os nomes, né? Então não é hóspede, é um morador, não é reserva, é estadia, apesar do nome reserva, é para conversar com o mercado. Não é proprietário, é investidor. O investidor ele não é o nosso cliente. Tá? A gente tem esse conceito muito claro, o investidor não é o cliente. Pensando que o cliente paga por um produto ou serviço, ele nos remunera a partir disso, então o morador é o nosso cliente. Tá. A gente tem que olhar para ele. Mas a tecnologia ela tinha que vir para auxiliar muito nessa condição desses dois. É por isso que hoje a Reserva é uma das primeiras, uma das únicas do mercado hoje. Tem um aplicativo próprio dedicado para cuidar do investidor. Nós temos o painel do investidor, ele consegue acompanhar em tempo real tudo que tem no apartamento dele, tudo que está acontecendo no calendário, as atividades. Isso é uma coisa que veio a nos auxiliar muito
para botar as informações para frente dele. Então ele consegue ver todo esse combo de atividades para a gente não precisar escalar tanto na operação. Perfeito. E falando de operação aí, quando um hóspede responde lá, faz uma pergunta às 3 da manhã, como é que funciona hoje? Quem que atende? E já aconteceu alguma situação assim curiosa? Uma brincadeira, eu diria que tu atende ele para mim, né? Pois é. Não, mas assim, é uma das situações em que realmente a tecnologia nos ajuda, né? Uhum. Eu uso muito daquela brincadeira. Olha, essa aqui é pra galera rir muito, né? Como é que foi acontecer uma coisa assim? Assim, mais de 30 mil pessoas passando pelas nossas mãos. Nunca imaginamos uma situação dessa. Mas eis que um dia de madrugada, um sonâmbulo sai do apartamento. Uhum. E ele pega o elevador. E ele desce andando pelos corredores. Ele só é acordado quando o segurança do edifício para ele. Né? E ele é acordado, então. Bom, ele tava de roupa íntima apenas. Tá? Ele não se deu conta disso. E ele não sabia a senha pra entrar de volta no apartamento. Caramba. E aí? O que fazer nessas horas, né? Sim. Bom, é claro que aí tinha um jeito de responder ele, né? Uhum. Por uma real distância que conseguiu fazer com que ele entrasse de volta no apartamento, concedendo uma senha de acesso temporário para ele. Perfeito. Nesse caso, hoje a gente resolve ali com 3 níveis de acesso, né? Então ele já era um hóspede, estava cadastrado, tinha informação ali disponível, ele manda no próprio WhatsApp da reserva e ela já retorna com a senha na hora para ele. Então, esse dia eu não fui acordado, então, para resolver esse problema. muito bom, é um case de sucesso, né? E, cara, já que a gente tá falando de operação, eu queria saber um pouco mais dos imóveis de fato, né? Como que vocês mobiliam, como que é a operação mesmo. E fazer umas perguntas, a gente não pode subir lá em cima e ver como que é, aproveitar que a gente tá aqui? Vamos sim, quero levar vocês, a gente tem um apartamento aí modelo nosso que a gente faz. Até para contextualizar aqui, uma das grandes viradas da reserva foi que hoje a gente faz parte de um grupo de empresas, né? O grupo Touch Casa Pronta. Uhum. Então hoje a gente monta os apartamentos do piso ao talher, como é o nosso rótulo que a gente criou, para passar esse bastão depois para de fato a operação da gestão, né, das unidades. Acaba que 90% das nossas unidades são montadas por nós mesmos. A gente costuma dizer que quem montou a sua unidade, na verdade, foi o morador. Ele que diz no detalhe o que ele gosta, o que ele não gosta, né, para interiorizar, como eu tinha falado antes. Então, acho que a gente tendo um exemplo prático fica melhor para demonstrar para o pessoal. Cara, acho que vai ser muito legal, porque eu sei que tem muito detalhe prático, assim, de coisas que evitam muitos problemas. E desde problemas para o próprio hóspede para vocês mesmos, né? Então eu tô bem curioso para ver como que vocês organizam tudo isso. Vamos lá. Olha aí, hein? Sejam bem-vindos a uma moradia reserva. Muito bom. E aí, me conta quais são os segredos da moradia reserva? Aqui a gente tem muito conceito por trás de detalhes que a gente vê aqui. Então, por exemplo, quando a gente dá uma sentada num local como esse, é justamente para quem está vindo se arrumar, para trocar um sapato e tudo mais. Mas são coisas no dia a dia que a gente tem que, por exemplo, utilizar de maneira híbrida. Um estúdio como esse aqui, que é de 24, 25 metros quadrados, a gente precisa ter uma mesa de jantar híbrido a um home office. Né? Então tem que tomar muito cuidado quando a questão das tomadas, dos usos delas. E até se vocês forem ver um detalhezinho, dá uma olhadinha aqui no marcador da voltagem. Ó. Sim. Então, Logo reserva, hein? Exatamente. Olha ali. Então são detalhes que a gente cuida no dia a dia para que as pessoas possam ter o melhor dos seus usos. Tomadinha ao lado da cama não se dispensa. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Cara, isso é algo que eu sempre olho. Ter bancada, por exemplo, é muito importante. É uma coisa que descarta, né? Tomadinha ao lado da cama. Olha a lâmpada aqui, ó, com haste flexível. Tá? Para ambos os lados. Iluminação, nunca se economiza em iluminação. Isso aqui faz toda a diferença para fazer um apartamento. Esse apartamento aqui, para vocês terem uma ideia, tá? É um apartamento que foi feito pela própria reserva, tá? Do nosso grupo Touch. O investidor aqui aplicou mais ou menos uns R$85 mil para a montagem do piso ao talher. Tá? A gente faz desde do guarda-roupa, dos eletros, ar-condicionado, tudo que vocês imaginar. Fazendo dentro aqui do nosso grupo, ele fica pronto da parte de obras, já começa ali até na parte da implementação de acompanhar a internet, fotografia e tudo mais. Então,
ele pode deixar todo o imóvel pronto mais ou menos por esse aspecto. Esse edifício aqui foi adquirido mais ou menos por uns R$395 mil com essa construtora aqui, tá? Para você ter uma ideia. E mais esse investimento de mais ou menos os 85 mil dá as condições para ele rentabilizar. Pode ver que pelo aspecto aqui a gente conseguiu explorar esse potencial que uma unidade como essa consegue ter nesse empreendimento aqui de Porto Alegre. Diria que ele faz líquido aí de 4.500, 4.700 limpo para ele de rentabilidade dessa unidade aqui. Mas claro, tem que se explorar todos os potenciais da unidade. Não é só estar no endereço, eu adquiri e já está dentro. Não, nessa hora aqui ele não pode pecar. Então até uma dica boa que eu dou para muito parceiro nosso aqui do mercado, quando tiver investidor nessa parte, não dá para parar nessa hora. Ele tem que investir muito nesse aspecto aqui. É melhor ele devolver o imóvel, vender, né, para dar outra destinação à unidade, do que não conseguir explorar os potenciais. Tem que ser bom no estético, tem que ser bom funcionalmente também para a empresa que pegue, senão não tem serviço que segure o imóvel que ele não está bem rentabilizado. Quem dá valor é o mercado. Tá? A gente vende calendário, a gente vende diário do calendário, e a moradia é o que dá valor a ele. Então, o serviço, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir fazer um bom desempenho se não tiver bem montado o imóvel também. A gente tem que cuidar muito da parte visual, estética e funcional das moradias também. Lucas, deixa eu te perguntar, vocês têm um filtro para qual imóvel vocês aceitam aqui em Porto Alegre? Sim, a gente diz muito não, tá? Mais não do que sim, eu diria. Hoje a gente atua muito num cardápio, vamos chamar assim, um portfólio verticalizado. Então, poucos edifícios, poucos endereços, mas muitas unidades dentro do mesmo edifício. Isso para nós foi algo crucial para conseguir dar eficiência na operação prática. Tá? Então, mesmo dentro de um edifício, não quer dizer que por estar ali dentro a gente está pegando tudo que aparece, né? O que a gente vai ter como condição muitas vezes, se não for feito dentro do nosso grupo, hoje 90% das unidades foi feito aqui dentro da casa, mas se não for feito a gente tem que ver em condições que a gente vai encontrar esse imóvel. O enxoval, ele é padrão nosso, ele tem que estar sob a nossa gestão, esse giro desse estoque padrão. Se não atender as condições técnicas e funcionais necessárias que o próprio mercado dá valor, a gente está errando com esse investidor. Sim. Em tentar incentivar ele a dar esse passo. Temos que ser parceiro dele nessas horas e dizer, meu amigo, precisa demais para entrar nesse mercado, não vamos pegar porque o nosso cliente se identifica com a nossa marca dessa maneira, ou talvez dar um direcionamento para ele, invista mais nesses recursos aqui, ou dê uma outra destinação. Mas ele precisa, antes mesmo da gente aceitar a gestão dele, ele tem que saber como ele tem que levar esse imóvel. Só que a reserva tem suas próprias maneiras de atuar mesmo, em que tipo de perfil de público ela está buscando. Sim. E teria mais algum detalhe aqui, algum cantinho desse imóvel que tu acha que tem algo para mostrar pra galera, assim? Teríamos, assim, acho que bem prático. Vamos dar uma olhadinha na TV e ver o que vai aparecer nela aqui. Olha aí, hein? Bah, isso aí não estava ensaiado, hein? Você está em casa com a reserva, acessa a TV ou use suas assinaturas de streaming. Todas as informações serão removidas ao se conectar. Cara, eu nunca tinha visto isso. E olha que eu uso. Dizem que a dor que assina é gemer, né? Então a gente toda vez tem uma pessoa dizendo, por favor, desliga meu Netflix, porque estão usando a minha conta lá. Né? E poxa, a pessoa tem que ter feito essa parte quando sai. A gente conseguiu resolver com a tecnologia algo à distância para resolver o problema dela. Na verdade, sim, chegou depois a Disney, por exemplo. Foi um streaming que chegou depois. Então tinha que instalar a Disney em todos os nossos aparelhos. A gente consegue à distância fazer isso. Cara, perfeito. Eu sei que o que diferencia, isso aqui é um dos detalhes que a reserva sabe da operação. Eu sei que eles sabem até o modelo da pilha que eles vão colocar dentro da fechadura para saber quando que ela vence para vir aqui trocar. Então eu acho que ele conseguiu, o Lucas aqui, com esse exemplo aqui, mostrar na prática que não é simplesmente colocar o imóvel para operar. É o detalhe do detalhe que faz a diferença e que nesse volume eu acho que justifica investir. Moradias, estadias, né, e tecnologia, elas têm que andar coisas. Mas tudo, e aqui eu falo assim, parece muito clichê, mas não é. Tudo em torno das pessoas. As pessoas do nosso time, que são apaixonadas por trabalhar conosco, são os nossos parceiros de mercado, são pessoas, são os nossos parceiros, os clientes, né, os moradores, e os investidores. Essa equação toda tem que andar muito bem. No fim, é tudo sobre as pessoas. Como a gente sempre tem uma diretriz muito clara como as coisas acontecem. Pessoas ao final de tudo. Cara, perfeito. E quero convidar vocês para a gente ainda fazer mais uns takes lá em cima, a gente dar uma olhada no nosso rooftop aqui desse edifício.
Acho que vai ser legal a gente fazer mais uma parte lá, pode ser? Vamos lá então? Vamos lá. Aqui no rooftop eu tinha uma coisa que eu queria te mostrar também. Acho que como todo bom gaúcho, a gente não pode deixar de esquecer dessa parte. Sim. Essa aqui é a zona norte da cidade de Porto Alegre. Tá. E ali especificamente fica o aeroporto da cidade. Me emociona um pouco, sim, falar do que foi a enchente aqui pra gente, né, onde mais atingiu a cidade e nosso estado como um todo. Que naquele exato primeiro momento da enchente, era o produto mais valorizado no estado, era moradias. Era um local para ficar. Sim. A gente tinha a situação de pessoas que o prefeito mandou desocupar um bairro e era uma reserva instantânea das pessoas dizendo, a gente perguntando que horas quer chegar e ela dizendo, tô indo agora, o prefeito me leva evacuar, que tá começando a alugar meu bairro aqui. E a gente tinha o poder ali de superinflacionar os preços porque o nosso trabalho era fazer aquilo. Mas não me senti à vontade, né, que a gente tomaria essa ação. O aeroporto é a porta de entrada aqui do nosso estado. E mesmo depois que a enchente passou para todo mundo, ele ficou alagado, né, ele ficou bloqueado desde maio, quando aconteceu a enchente, até dezembro de 2024. Então aquilo para nós é uma coisa que marcou muito também, né, como que a reserva ia lidar com aquilo. Sim. Tanto que a gente saiu no final de 2024, o tema da nossa convenção era Game On, né? É a hora do jogo. Agora em 2025 a gente vai vir para valer, a gente vai colocar de volta o nosso time pro jogo. A gente já começou a nossa vida, a nossa empresa, com uma pandemia, né, que também afetou muito a moradia. Então o desafio está no nosso DNA, a gente vai superar isso também. Sim. E 2024, com enchente, tudo isso aqui embaixo d'água, literalmente aquela região ali inteira embaixo d'água. Agora o STJ, de novo, com mais uma surpresa para vocês. E a pergunta que fica é, cara, qual que é a visão de futuro do Lucas, da Reserva, para o aluguel por temporada? A questão do STJ, tá, uma jurisprudência utilizada, ela veio muito para falar sobre o regulamento das convenções de condomínio, né, como isso vai regir a atividade daqui para frente. Mas o que vai pegar isso mais? É onde já existe muito atrito, né, de um residencial tradicional com um aluguel por temporada. O atrito ele já existe por si só, onde já existe. Sim. Onde não existe, as coisas não vão acontecer nada ali para frente. Não é aqui? Não houve uma lei que instaurou que agora muda as coisas daqui para frente. Ela só está tentando diminuir esses atritos para que eles sejam melhor regrados daqui para frente. Gestão com condomínio, relacionamento com o síndico, com os vizinhos, né, ter um condomínio em harmonia, são premissas que sempre vai precisar existir. A reserva aqui, a gente está em edifícios em que as convenções já vêm com permissão expressa para as atividades, porque a gente atua em locais para essa atividade. Mas assim, o desafio não faz parte da gente, né? Não seria diferente, não teria graça se não fosse com alguma questão, e eu acho que isso vai ser para sempre a nossa atividade do aluguel por temporada como um todo tem que passar por desafios novos. É um mercado novo, ele ainda está se descobrindo, a gente está descobrindo como cada vez operar melhor ele, e ainda não sabemos nada. Essa é a verdade. Ano que vem a gente vai estar totalmente diferente. O que a gente fala muito, o tema da nossa próxima convenção inteira que a gente ainda reserva, que é o The Best is Yet to Come, né? O melhor ainda está por vir, porque isso vai ser a nossa premissa daqui para frente. Então, tecnologia é um dos principais pontos que a gente vai utilizar para definir nossas diretrizes futuras também. Perfeito. E Lucas, cara, muito obrigado por me receber aqui e apresentar a tua operação em cada detalhe, desde do condomínio, do prédio, do detalhe lá dentro do imóvel. Então, eu acho que isso realmente faz toda a diferença e justifica o sucesso de vocês até aqui. Então, cara, muito obrigado novamente. E espero que a gente tenha cada vez mais projetos aí, muito sucesso juntos. Aqui te deu a porta de entrada pra gente seguir essas parcerias futuras. É verdade. Muito obrigado. Valeu, tamo junto, abraço. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais grandes anfitriões topam abrir a operação assim na frente das câmeras para a New Byte. Então já comenta aqui embaixo qual é a próxima cidade que você quer ver a New Byte e se inscreve no canal para não perder essa série de vídeos.